Bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver nos vendo, né, através aí dos canais do Somaxi Group no YouTube e nas redes sociais e dos nossos parceiros. Estamos aqui hoje para mais uma quarta técnica. Iniciamos a nossa jornada dessa semana, né, dia 29 de junho, tá? Solicitando aos participantes a permissão para a gravação desse nosso encontro. Ok? Muito obrigado, muito obrigado. Temos hoje, né, conosco a doutora Gisele Kunz, tá? E sem mais delongas, já vou passar a palavra. Seja muito bem-vinda, doutora Gisele Kunz. Muito obrigado pela sua disponibilidade e participação nessa nossa quarta técnica. Obrigada, Luiz. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada, Pedro. Estendo meu agradecimento também ao Damião por estar aqui com vocês para compartilhar aí o que eu tive de aprendizado nessa jornada de Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, estou aqui para compartilhar, mas para aprender com vocês que essa quarta-feira técnica é sempre de muito aprendizado para todos nós. Agradeço aqui pela oportunidade. Se for para começar, você me dá o start que eu boto meu tempo e a gente começa. Pode iniciar, doutora Gisele, a palavra é toda sua. Então, vamos lá, vou até já aqui dar o iniciar. Bom, sou advogada, né, trabalho na área do direito já desde 2003, quando eu me formei, mas fui essencialmente advogada empregada. Então, quando eu decidi vir para a Lei Geral de Proteção de Dados, que eu precisei entender o que era empreender, eu tomei aí os meus tropeços, né, levei as minhas quedas, justamente porque eu não tinha conhecimento de que, ao vir para a Lei Geral de Proteção de Dados, eu estaria empreendendo. Quando eu decidi, então, trabalhar exclusivamente com isso, foi que aí a vida me trouxe muito aprendizado. Busquei também no mercado muito conhecimento aí do que eu vou compartilhar aqui, foi realmente muito estudo, muita participação em palestras como essa, né, reuniões, livros e tudo mais, vou até indicar em literaturas que me trouxeram esse aprendizado. E é isso, vamos à parte realmente que interessa, que é o nosso conteúdo de hoje. Só me confirme se está aparecendo a tela de visualização aí para a apresentação modo slide. Já aparece para vocês certinho, então ótimo. Então, hoje a gente vai falar, a gente falou numa primeira oportunidade sobre como prospectar na área de Lei Geral de Proteção de Dados, e aí veio uma pergunta que eu achei super oportuna. O que fazer na hora que o cliente apresenta objeções na hora de fechar um contrato à Lei Geral de Proteção de Dados? E o combinado é como driblar essas objeções em serviços de Lei Geral de Proteção de Dados. Não tenho como começar aqui a nossa conversa sem falar esta que é uma máxima. Vocês precisam, quem não se deu conta ainda, precisa se dar conta disso, que eu demorei a ficha cair, entender que nós somos todos vendedores. A gente vende o nosso tempo, a gente vende o nosso serviço, a gente vende o nosso produto. A partir do momento que a gente entende que a gente tem a qualidade de vendedor, a gente começa a agir de forma estratégica e a gente para de agir tateando ou então com muita criatividade, jogo de cintura, mas pouco resultado. Então, partindo da premissa de que nós somos vendedores, nós estamos aqui no mercado oferecendo produtos, serviços, nossa hora, nosso tempo, a gente passa a entender algumas questões básicas a partir daí. O que é preciso a gente entender? Existem as objeções, e as objeções elas fazem parte da venda. Elas realmente estão ali atreladas com a venda. Então, ou você aprende a dominá-las, superá-las, ou você estará morto nos negócios. Agir de forma estratégica é, então, entender que faz parte, e a gente vai começar a parar para pensar o que fazer com as objeções, porque elas vão aparecer a todo instante, se não em todos realmente os momentos que você tiver para oferecer o seu serviço de LGPD. Você pode ter uma esteira de serviços, você pode trabalhar aí como consultor na área de adequação, ou você pode também trabalhar com consultoria na área de adequação e também oferecendo serviços de encarregado, e também oferecendo serviços na área exclusivamente contratual, fazendo também um apoio na questão de contratação do ciberseguro. Tem várias oportunidades que a Lei Geral de Proteção de Dados já nos trouxe. É importante que você conheça a sua esteira de serviços, entendendo que para cada um desses seus serviços, desses seus produtos, vão aparecer objeções. Estejam preparados, então, para enfrentá-las e não para querer correr delas, tá? E aí eu preciso alertar uma coisa aqui. Quando a gente pensa na nossa esteira de serviços, a gente precisa conhecer
ser a pessoa para quem a gente vai oferecer o nosso serviço. Eu tive dificuldade disso lá no início. Eu achava que oferecer o serviço de Lei Geral de Proteção de Dados, eu ia chegar no mercado e oferecer o serviço pura e simplesmente. Quando eu comecei a estudar melhor o meu cliente, aquela pessoa para quem eu queria vender os meus serviços, e você pode nichar, trabalhar com Lei Geral de Proteção de Dados na área da saúde, LGPD para agronegócios, LGPD para profissionais autônomos, ou simplesmente não nichar por área, mas simplesmente, não, eu vou trazer Lei Geral de Proteção de Dados somente para os pequenos empresários, eu vou falar com os grandes empresários, com quem você quer falar. Porque na hora que você começa a perceber que você precisa nichar a sua atuação, ou pelo menos ter uma estratégia de conversa, você começa a afinar o seu discurso e aí você começa a ter coerência na sua atuação. Isso é extremamente importante. Existe uma fala que se repete muito na área do marketing digital e eu trago para cá, não tem como ser diferente, porque se nós somos vendedores, a gente também tem que aproveitar o que as outras áreas podem nos oferecer. Se você fala com todo mundo, você acaba não falando com ninguém. Então, se você vai hoje oferecer o seu serviço de LGPD, 2 pontos são cruciais. Primeiro, você entender o que você vai ter na sua esteira de serviços, o que você vai trazer para oferecer, e segundo, para quem que você vai oferecer. É você entender com quem que você quer conversar. Entendendo com quem que você vai conversar é um trabalho realmente de bastidor. Estude esta pessoa com quem você quer falar. As grandes empresas do mercado, empresas do vestuário, de cosméticos, todas elas estudam a pessoa com quem que elas vão conversar para oferecer os produtos e os serviços delas. Por que que nós, da área de LGPD, não faríamos isso? Na hora que você entende, por exemplo, que você quer oferecer LGPD para o agronegócio, você vai começar a estudar esta pessoa e, naturalmente, você vai entender quais são os pontos que ela teria de objeções aos seus serviços. E isso é extremamente importante, a gente vai entender daqui a pouquinho. Você entendendo que a gente já passou por esse degrau. Objeções fazem parte da venda e ponto final. A gente não tem como dizer que as objeções não farão parte. A gente vai trabalhar para que essas objeções sejam, então, afastadas, contornadas, resolvidas na hora de prospectar o seu cliente em LGPD. Mas que a gente não vai enfrentar objeções, isso é uma falácia. Entendendo quem é o seu cliente, então, você vai estudar este cliente para saber o que ele tem de prioridade, o que ele tem de foco, como que funciona o negócio dele, como que é o cliente desse seu cliente, como que, no geral, acontece o tipo de faturamento. Tudo isso é extremamente importante para que você chegue falando com ele da forma que ele vai te entender. É extremamente importante a gente conhecer o cliente para a gente se afinar e se aproximar dele. Uma coisa que quem estava aqui na parte 1 vai entender, já conhece isso que eu vou passar aqui agora, mas quem não estava, eu convido a visitar a parte 1 que a gente falou sobre prospecção. Nós falamos aqui sobre a pirâmide de consciência do cliente. Por que eu preciso trazer isso de novo aqui? Você vai entender quem é o seu cliente, com quem que você vai falar, para quem que você vai prospectar, para quem que você vai oferecer os seus serviços. A partir do momento que você conhece esse tipo de pessoa com quem você vai falar, é importante ver em que momento que ele está em torno de Lei Geral de Proteção de Dados. Se ele é aquele cliente que está completamente inconsciente, ele nem sabe o que é Lei Geral de Proteção de Dados, a gente viu na parte 1 que não faz sentido você investir esforços, você se dedicar aqui na tentativa de fechamento de contrato. A busca aqui vai ser por fazer ele subir um degrau. Você vai, como o Damião gosta de falar, eu gosto muito dessa palavra que ele utiliza, é evangelizar, né? Você vai evangelizar aquele cliente, trazendo para ele conhecimentos sobre Lei Geral de Proteção de Dados, conhecimentos sobre o que isso traz para dentro do negócio dele, quais são os benefícios de ele estar adequado à Lei Geral de Proteção de Dados, mas aqui o foco não seria fechar contrato. Quando a gente começa a entender quem é o cliente com quem a gente conversa, em que estágio ele está dentro da consciência de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente começa a agir de forma estratégica, e agindo de forma estratégica, a gente não se frustra. Então, esse é o tipo de cliente, por exemplo, que você vai fazer com que suba um degrau na pirâmide e numa segunda conversa, numa segunda visita ou numa segunda reunião, aí sim você vai fazer com que ele suba mais um degrau e assim você vai trazendo para ele mais e mais consciência até que ele chegue à efetiva contratação do seu serviço. Mas agir com estratégia é extremamente importante. Se você entende que este cliente já está, por exemplo, consciente da solução, eu vou passar aqui rapidamente na pirâmide porque a gente viu de forma bem esmiuçada da parte 1, tá? Mas se ele está na consciência já da solução, ou seja, ele já sabe que a Lei Geral de Proteção de Dados, ele sabe que não estar adequado
é um problema para ele tem uma dor e ele já sabe o que ele precisa fazer. Ele precisa contratar um profissional que traga a solução da adequação. Ou então, de repente, ele é um cliente que está buscando um treinamento, né, de lei geral de proteção de dados. E aqui o consciente da solução, ele sabe o que ele precisa buscar no mercado, ele só não sabe que você tem a solução. E aí, rapidamente, você vai, mostra para ele o seu produto, você sobe ele de nível e aí você segue para o contrato. Então, você entendendo quem é o cliente e qual estágio que ele está dentro da pirâmide, você vai agir de forma estratégica, como eu falei, evitar as frustrações. Entendendo que ele está no primeiro estágio, você já vai entender quais são as objeções que ele vai trazer. E uma coisa que é muito importante, ao agir com estratégia, ao entender que você precisa conhecer o cliente em estágio que ele está, você vai começar a agir de forma planejada. Isso é muito importante. Chegar numa reunião de apresentação para o seu cliente sem saber qual é o tipo de atividade que ele tem, sem saber qual é o ramo de negócio que ele atua, sem saber qual é o tipo de tributação, por exemplo, que ele está sujeito, sem saber a quantidade de funcionários que ele tem, sem saber há quanto tempo que ele está no mercado, informações que a gente pode aí buscar numa primeira abordagem, você talvez vai chegar com tão pouca informação que não vai te trazer a estratégia que você precisa para abordar este cliente e saber em que nível que ele está para subir, ou para uma evangelização, ou para um fechamento de contrato, ou então para a simples apresentação do seu produto. Digamos que ele está buscando no mercado o produto e ele não sabe, ele sabe qual é a solução, você vai fazer uma apresentação do produto sabendo que aqui neste momento ele quer saber o que você faz, o que você tem na sua esteira. Então, é extremamente importante, eu deixo aqui como dever de casa para quem quer hoje agir de forma estratégica. Relacione quais são as 10 principais objeções mais comuns apresentadas pelo seu cliente. A gente vai ter alguns exemplos aqui que eu vou trazer, mas eu quero assim, se você já tem algumas objeções, pode colocar no chat aí que eu estou acompanhando, está aberto aqui, e a gente vai interagindo. Se você já tem objeções, coloque aqui, mas coloca também no papel. Escreva num papel quais são as 10 objeções mais comuns dos seus clientes. E para cada uma dessas objeções, você vai colocar ao lado qual seria a possível solução para afastar essa objeção. Que você estude esta lista e decore até o ponto que realmente você saiba ela realmente de cabeça. Agir com jogo de cintura, criatividade, simpatia, é importante? Mas ter estratégia, ter uma técnica e ter disciplina na condução dos seus procedimentos é primordial, digamos que é crucial mesmo, para que você tenha sucesso no seu negócio, para que você não prospecte um cliente que vai ser aquele seu cliente que te diz que você atua na área de LGPD. A ideia é que você tenha uma carteira de clientes, e para isso você tem que realmente se estruturar de modo estratégico. Quanto mais tecnicamente preparado você estiver, melhor. E o tecnicamente preparado, eu estava dividindo com o Luiz antes, eu me preparei muito para a parte de LGPD, na parte teórica, né? Quando a gente vai querer trabalhar na área, a gente começa a estudar, a gente participa de todos os eventos, a gente lê todos os livros que mandam ler, a gente participa de todas as transmissões ao vivo que acontecem, buscando mais e mais e mais conhecimento. Isso vai te dar a parte técnica em torno do produto mesmo, em torno do que você vai oferecer na sua esteira. Mas e a parte de conseguir os clientes? Isso também faz parte da preparação técnica. É você conhecer também de que forma que você pode se apresentar para esse cliente, como que você pode abordar, como que você pode oferecer o seu serviço. Eu costumo até falar algumas questões básicas, é você ter um kit empreendedor, um kit autônomo, um kit de profissional da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não sei se é uma objeção que já apareceu para você algum dia, mas existem alguns profissionais que se apresentam no mercado, por exemplo, como profissionais autônomos, pessoas físicas. De repente, aquele cliente para quem você apresentou como prospecção do tipo, não, a gente não contrata pessoa física, mesmo que emita recibo de pagamento de autônomo, a gente tem aqui na nossa política de compliance que só pode contratar PJ para serviços e tal. Se você já teve um indicativo nesse sentido, já teve uma objeção que até mesmo te impediu de seguir para o próximo passo, você tem que ter o kit do empreendedor, que é o quê? Você tem um CNPJ constituído, você tem uma conta jurídica, uma conta bancária jurídica devidamente formada, e você tem pelo menos uma logomarca, um logotipo do seu negócio. A gente tem ferramentas no mercado que oportunizam
essa criação até mesmo de forma gratuita, tá? Mas é importante que você se profissionalize, que você se apresente no mercado da melhor forma, do quanto mais profissional, melhor. E aí eu quero saber de vocês, podem colocar no chat aí, o que o seu cliente responde quando você chega para apresentar, quando você chega para falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Será que ele fala alguma coisa do tipo, não tenho dinheiro? Agora, realmente, a gente não tem como investir nada, a gente não tem como gastar com nada, né? Dinheiro aqui, realmente, não é, hoje, uma coisa que a gente possa ir pensar em gastar. Ou, a LGPD não pegou no meu ramo de atividades. A gente ainda ouve alguns empresários, ou muitos empresários, acreditando que a Lei Geral de Proteção de Dados se aplica somente para aquelas empresas que têm um forte apelo no digital, para as empresas que têm um e-commerce, para as empresas que têm algum tipo de faturamento acima de X, Y, Z. Ou seja, algumas regras foram criadas pelo mercado, dando a sensação de que o microempreendedor individual, a empresa de pequeno porte, não precisam se adequar. E aí a gente sabe muito bem, né, as quartas técnicas têm abordado muito essas questões, da questão, por exemplo, da resolução número 2, que trouxe um tratamento diferenciado para os agentes de tratamento de pequeno porte. Será que foi dali que vieram algumas objeções que o seu cliente apresentou? Se foi, coloca na lista de 10 objeções e do lado a gente faz o paralelo. Do tipo, não, é porque agora eu não preciso mais me adequar, que eu já disse lá que eu não preciso nem de encarregado, então não preciso mais me adequar. E você vai colocar do lado dessa objeção o texto, né, do que seria a sua resposta. Ou então, me liga de volta depois de outubro, né? Que agora a gente está no meio de safra. Se você trabalha com algum cliente aí da área do agro, tem muito essa questão da safra. O período da safra é safra, não se pensa em mais nada, é só safra e tudo mais, que pode coincidir justamente com uma outra objeção que se aplica aí nos serviços, nas outras atividades, que isso agora aqui não é prioridade. Só vem como prioridade quando o cliente dele exige que para a manutenção do contrato ele esteja adequado, ou de repente quando ele quer participar de um processo de licitação, até então ele não tem cliente público, só cliente privado, e nenhum ainda trouxe para ele essa obrigação. E aí ele, quando for participar de uma licitação, vai ser prioridade, só que aí lá ele já tem que estar adequado. Não é algo que vai se fazer como um leite-ninho instantâneo, 2 minutos ali, um miojo. Então, todas essas questões precisam ser trazidas à tona, você precisa identificar quais são as objeções, trazer à tona e colocar do lado qual seria o seu discurso de resposta. Ou então, uma das que eu ouço muito, né, as pessoas reclamando, tem falado que é muito caro. Essa é uma objeção que eu gosto de trazer aqui até um puxão de orelha. A gente tem algumas coisas, alguns ensinamentos, alguns aprendizados que é possível estar até mesmo na parte das redes sociais em geral, nas plataformas aí, sobre como fazer uma oferta irresistível, como você trazer valor para o serviço que você vai oferecer, o que você tem de diferencial no mercado, o que você traz a mais, quem é você para ter toda essa autoridade que você busca imprimir no seu trabalho, no seu serviço. Você precisa parar para pensar que isso tem que aparecer, porque na hora que o cliente apresenta dessas objeções, o está muito caro, eu costumo dizer que baixar o preço é a multa por você não ter apresentado uma oferta irresistível. Você não conseguiu mostrar valor para os seus serviços. Baixar o preço não pode ser algo que você tenha que cogitar. Você apresentar para o seu cliente a sua proposta comercial, com todos os serviços que estão contemplados, e trazer para ele, olha, eu costumo dizer para os meus clientes em geral que o preço a gente não mexe, a gente pode mexer na forma de negociação, na forma de pagamento, a gente pode flexibilizar o pagamento, isso a gente pode conversar, tá? Mas realmente o nosso preço aí é realmente o que corresponde ao que a gente entrega e que, aliás, supera, o que a gente entrega supera o preço, porque a gente sempre acaba agregando outras questões mais que você não vê no mercado. O cliente precisa entender que, de fato, você tem esse diferencial ao ponto de ele não ver o preço como impeditivo. E isso a gente tem que começar a prestar atenção, quando a gente é consumidor. Estou de olho no meu tempo aqui, Pedro, tá? Falta 7 minutos. Quando a gente é consumidor, a gente olha para o produto, para o serviço, e quando a gente vê valor, quando a gente vê que aquilo de fato vai trazer um benefício, a gente não fala que está caro, fala, agora realmente eu não posso. Não, isso aqui, na hora que eu puder, eu vou querer comprar, porque isso aqui com certeza vai resolver os meus problemas. O preço não é, naquele momento ali, o dificultador, porque não é para você uma coisa que não seja coerente, não seja proporcional ao que vai ser entregue.
Então, como que a gente pode fazer para quebrar algumas falas do cliente? Eu prometi trazer algumas estratégias e eu vou ser fiel à minha fala. Existem 2 palavras que se resumem a 6 letras para superar objeções e fechar contrato. Isso não é uma fala minha, tá? Isso vocês encontram até mesmo no livro do Frank Bettinger, que é Do Fracasso ao Sucesso em Vendas. Ele tem uma vida, um exemplo de vida na área de vendas que é fantástico. Ele fala muito da questão do entusiasmo, que a gente vai também falar um pouquinho aqui, o quanto que você também emprega o seu entusiasmo, mostrando para o cliente que, de fato, você acredita naquilo que você está vendendo. E quando a gente chega, por exemplo, num lugar para comprar algum produto e o vendedor chega lá desanimado, desmotivado, com a cabeça baixa, você acaba também pensando 2 vezes se você vai comprar aquele produto ou não. Então, o entusiasmo, ele passa muito isso, a importância do entusiasmo no fechamento das vendas. Mas tem aqui uma receita que ele traz que é extremamente importante. Quais são as 2 palavras que são extremamente importantes para você colocar na sua fala? Porque se a gente recebe a objeção e fica quieto, recebe a objeção e tenta contornar trazendo uma outra coisa. Mas é importante que também faça parte do seu conhecer o cliente, nessa abordagem você buscar também respostas dele. Não é só conhecer antes da prospecção. Durante a prospecção, durante esse movimento também de interação, de relacionamento com o cliente, que a gente viu também lá na jornada do cliente na primeira parte, é importante você fazer perguntas. E existe essa pergunta que é por quê? Quando a gente pergunta o porquê, o seu cliente vai trazer o motivo, e a partir do motivo você consegue, então, destrinchar melhor aquela objeção, que até então, por exemplo, para ele podia ser por um outro motivo, quando ele fala assim, não, isso não é prioridade para mim, você pergunta por quê, aí ele fala, não, eu estou endividado, porque eu estou devendo tributos federais, que agora eu acabei de fechar um parcelamento e agora eu realmente não tenho como assumir. Então, quando você entende o porquê dele, você consegue trazer respostas mais próximas do que ele precisa para entender o seu serviço, o seu produto como solução. Tem outras formas de você também utilizar esse porquê que acabam sendo menos agressivas, como assim? Tá muito caro. Aí você responde, como assim muito caro? E aí a pessoa vai te explicar por que ela está achando que é caro, que às vezes não é que ela não viu o valor. Aí, de fato, ela falou que está muito caro, mas ela não tem dinheiro. Aí é outra objeção, ela só não soube te revelar exatamente qual é a objeção. Então, investigar é extremamente importante. E uma outra forma que alguns vendedores também se utilizam, alguns profissionais estão se utilizando bastante, é, além disso, mais alguma coisa, você deixa para ele também confortável para que ele traga mais alguma outra objeção para que você lembre da sua lista, se você fez o dever de casa, do que você já pode aqui trazer de estratégia na abordagem com ele. O que é muito importante? É você entender que o como responder é mais importante do que o que você responder. Então, por exemplo, se você está andando no trânsito e você acaba tomando uma fechada, né, de carro e tal, e você, quando abre o vidro, se a pessoa for te xingar, te ofender, aquilo vai te provocar mais revolta ainda. Mas se quando você abre o vidro, a pessoa simplesmente fala assim, desculpa, foi mal, você acaba acolhendo aquilo e entendendo que realmente faz parte e deixa para lá. Da mesma forma que, se você toma aquilo como pessoal, quando ele fala está muito caro, e você não tem essa empatia de entender dele, ou, por exemplo, como assim está muito caro? Me conta aí, eu sei que o senhor pode pensar que isso pode ser mais uma estratégia, contexto que veio esta lei, né? E você começa a desenvolver a sua estratégia de eliminação daquela objeção, fazendo com que ele entenda que você acolhe a dor dele, acolhe o sentimento que ele trouxe, como assim, e você vai fazer com que o projeto mesmo que você quer trazer para ele seja algo para afastar uma dor dele e não trazer um problema. Existe uma técnica que chama a técnica dos 5 passos, também do Frank Bettinger, que é extremamente importante. Então, ouvir atentamente o seu cliente é extremamente importante. Tem profissionais que chegam na prospecção que querem só falar, e não ouvem o cliente. Demonstrar empatia, que é justamente isso que eu estava falando. Devolver a objeção de pergunta, que é, primeiro, você saber quais são as possíveis objeções, saber quais são as respostas e com o porquê você vai desenvolver. E responder à objeção, se você fez o dever de casa, você sabe, e aí você vai seguindo já para o fechamento de contrato.
Pode ser ajustado alguma questão em relação à forma de pagamento, alguma questão de flexibilidade em outro sentido, contratar partes do projeto de adequação, não todo, ou seja, a negociação em si, mas a contratação segue, né? Negociando aí algumas cláusulas, mas a negociação segue. Mas é extremamente importante você entender que existe essa diferença de valor e preço, e nem sempre o preço, de fato, ele acaba ficando na frente. Vou dar uma corrida que eu tenho 2 minutos aqui. O que vem antes do preço? Vou compartilhar com vocês aqui só um caso que aí é um outro livro que eu compartilho, tá? O seu cliente pode pagar mais, que é um caso das companhias elétricas lá da Nova Zelândia, que ele traz, que as duas companhias, lá tem 2 companhias, então os consumidores podem escolher com qual vai fechar o contrato. A primeira, ela tem como slogan: a energia elétrica é tudo igual, mas a nossa é mais barata. A segunda, que tem qualidade, outras questões mais importantes do que a questão do preço, ela não quer baratear, ela quer entregar realmente um serviço de qualidade, ela trouxe como slogan dela para se diferenciar: energia elétrica é tudo igual, mas a nossa 0800 realmente funciona, energia elétrica é tudo igual, mas doamos 10% para instituições de caridade. Isso fez com que eles voltassem a alavancar ali os contratos com os consumidores, que se afinaram com o seu tipo de oferta no mercado, tá? O diferencial está realmente cada vez mais em torno da prestação do serviço. Vender é fácil, você abaixa o preço e você vende. Vender com lucro, aí que está o desafio. E aí que a gente tem que começar a agir com estratégia. Pensar em agregar valor aos nossos serviços. Esse material vai ficar disponível para vocês, mas passando aqui rapidamente só pelas 20 ações quentíssimas para que vocês fechem, então, contratos aí. Ser claro, objetivo e não agir de forma prolixa. A gente não gosta de ser abordado por vendedores, por pessoas que querem vender produtos e serviços que sejam prolixos. Da mesma forma, a gente também não pode agir com o nosso cliente dessa forma. Manter ao seu alcance todo o material de apresentação, inclusive você já ter, no momento da apresentação, noção de qual é o seu limite para a negociação. Até quantas vezes você pode fazer a forma de pagamento, até quando você pode postergar, você tem que ter essas informações aí de cabeça. Troque de voz, isso é muito utilizado nas empresas que fecham, por exemplo, esse pacote de viagem. Não sei se vocês perceberam, que entra a primeira pessoa fazendo toda aquela abordagem inicial, quando chega quase perto de fechar, só terminou meu tempo aqui, vou só terminar aqui. Quando chega perto da hora de fechar, vem outra pessoa e aí continua para fechar o contrato. Isso é estratégia de venda. Essa troca de voz faz com que não fique muito monótona aquela apresentação, aquela prospecção, tá? O tempo já deu. Então, no geral aqui, eu vou deixar isso aqui disponível para que vocês acessem esse material, mas eu vou colocar essa última aqui, ação, deixa eu só que parou aqui, eu quero chamar a atenção para a última ação, que para mim foi extremamente importante, vocês podem ter percebido o quanto que a minha fala, ela é mais acelerada, e teve um cliente que virou para mim e falou assim, que aquela forma de acelerar o áudio no WhatsApp foi uma forma criada pelo próprio WhatsApp para que as pessoas pudessem acompanhar a minha velocidade de fala. E aquilo eu entendi como um feedback, estou falando rápido demais. E uma das formas também de estratégia para você adotar na prospecção, na fala com o seu cliente em geral, é você, eu acabei passando aqui, mas ela está dentro das 20, é você também acompanhar o tom e a velocidade de voz do seu cliente. Para uma pessoa que fala mais pausado, se você chega falando rapidamente, soa desespero, soa ansiedade, a pessoa está achando que você está muito veloz. Se ao contrário, se é uma pessoa que fala veloz e você chega falando de forma mais devagar, ela está achando que você pode ser prolixa, ela está achando que você não tem objetividade, e isso também pode acabar emperrando o seu fechamento de contrato. Resumindo, depois que vocês tiverem acesso ali às 20 ações quentíssimas para fechamento de contrato, dá para resumir aqui que mentalidade é a chave. É você ir para o fechamento de contrato de forma estratégica, com foco no fechamento do contrato, e não simplesmente numa apresentação, a não ser que pela pirâmide do cliente você entenda que ele esteja na base. Você não é todo mundo, tá? Mais uma frase que eu quero deixar aqui para que você realmente haja de forma estratégica, diferenciada, e aquele meu recadinho no final. Visão além do alcance. É extremamente importante você olhar para o que, além de tudo que está sendo feito, ou de tudo que você já fez, você pode fazer para se diferenciar no mercado, tá bom? Gente, cumprido aí os meus 25 minutos com um tiquinho de extensão. Agradeço a oportunidade, Pedro, Luiz e também ao Damião, tá bom? Pela oportunidade, fico aqui à disposição para acompanhar esses debates que sempre muito enriquecedores. Doutora Gisele, conteúdo fabuloso, né? Conforme você trouxe para a gente ali a parte 2. Agradecemos novamente aí, né, a participação de todos. Esse último slide que você mostrou aí fez lembrar de mamãe, né?
que mamãe sempre falava, você não é todo mundo. Eu falava, mas todo mundo vai, mamãe. Ela falava, se todo mundo pular no rio, você vai pular também, né? E a questão ali do cliente também, né? Nós tivemos a experiência de estar fazendo uma entrevista, né, de homologação de fornecedor e uma empresa de marketing, tá? E a pessoa falou, mas a gente não faz tratamento de dados pessoais, né? Então, quer dizer, basicamente eles só faziam isso, né? E eles não enxergavam. O conteúdo muito importante, doutora Gisele, muito relevante sempre, tá? E agora nós vamos abrir aqui, né, para as falas, para dúvidas, iniciar aqui o nosso debate. Só pegando um gancho, Luiz, nisso que você falou dessa empresa de marketing, na pirâmide do cliente, ela não está como completamente inconsciente, ela sabe que ela é gerada de proteção de dados, ela está no andar de cima ali que não tem consciência do problema, sabe que ela é gerada de proteção de dados, mas acho que não é para ela. Então, a gente já vai tendo uma forma estratégica ali, fazer com que ela entenda que sim, existe a lei que ela já conhece, mas que é um problema para ela subir de degrau ali e procurar saber daí agora que tem uma solução. É muito estratégico, assim, quando a gente começa a reconhecer onde que o cliente está e para fazê-lo subir na pirâmide. Isso. O Adelino escreveu aqui algumas objeções, gostaria de compartilhar conosco, Adelino? Opa, bom dia, todo mundo. É, essas aí são acho que são as primordiais, né, que a gente acaba recebendo, né, dos nossos clientes, principalmente com relação ao LGPD, né, você vai lá, tem a oportunidade de apresentar, a pessoa te escuta, e ela acaba nos dando essa resposta, mesmo que a gente já tenha até uma experiência ali de como vencer as objeções, né, mesmo assim, muitos ainda não acreditam na lei, acabam dizendo que não é momento, ou que ainda não viu alguém ser multado, ou seja, eles ficam aguardando, né, acontecer o caos, o desastre, para eles correm atrás do prejuízo, né? Não consegue compreender a necessidade, né, Adelino? Exatamente. Então, muitos falam, o meu negócio aqui é pequeno, eu quase não tenho nada aqui, né? Então, essas são as principais que eu tenho encontrado aí no mercado, né? E a gente tenta ali entrar, como a Gisele disse, né? A gente entra primeiro com doses homeopáticas de sensibilização, de conscientização, para conseguir chegar, passar esse cliente pelo funil e conseguir realmente apresentar uma Um proposta fechamento, comercial, né? exatamente fazer um fechamento ali. Perfeito, Adelino, perfeito. Muito obrigado Pessoal, aí pela sua. Luiz, se me permite só fazer uma resposta aqui ao Sim, Adelino, né? Quando a objeção é essa questão, mas ninguém foi multado, não teve nada ainda. Eu gosto sempre de trazer o site da NPPD, que tem lá em cima, logo na entrada, um campo chamado violações, que a gente tem como identificar todos os processos administrativos e judiciais que já foram aí iniciados, e até mesmo Sim, alguns já com condenação, mostrando que não, a gente não tem tanta notícia, mas sim eles estão acontecendo, e no site da NPPD é bom porque dá a questão dos valores também, né, para mostrar, olha, tem uma empresa aqui que é do mesmo ramo que o seu, e a questão foi essa aqui, teve uma condenação de 5 mil, 10 mil, e aí às vezes você confronta com o valor que você traz do investimento do projeto. sim, a gente faz esse trabalho de apresentar lá o site da NPD, né? Eu faço parte da NPD, estou no comitê científico, né, de computação científica. Então, a Não, gente sempre... da NPPD tem um campo de violações lá, da Sim, NPPD. a gente apresenta, assim. Aqui Uhum. eu coloquei mais o que a gente encontra, né? E a gente também tem ali um kitzinho de vencer as objeções, vamos dizer assim. Mas praticamente esse é o que a gente acaba encontrando. Mas é bem válido essa sugestão sua mesmo, de entrar no site e mostrar ali e falar, né? Olha, você não está vendo, mas aqui está acontecendo, né? perfeito, perfeito, Adelino, perfeito. Aqui Então, pela ordem, professor Antônio Andrade. Opa, bom dia a todos. Uma honra estar participando aqui, conseguindo hoje o tempinho. Parabéns aí, a doutora, pela apresentação. Eu trago aqui a seguinte situação, né? Nós tivemos alguns casos que a pessoa ela entende
teoricamente, que é algo urgente, talvez porque tenha visto uma notícia bombástica, um momento, né, de estalo, não, precisamos ver, precisamos fazer, precisamos adaptar. Aí você vai, segue com o processo, faz, inclusive, até o orçamento e tudo, e aí depois começa a dar aquela esfriada, vou ver, vou decidir e tal, e às vezes passa um bom tempo e essa pessoa não se decide. Não é que nem que se decide pelo concorrente, que, né, vai ter, enfim, mas não se decide simplesmente. Então, não sei se vocês também já passaram ou passam por situações assim, só para trocar as experiências, né? Porque a gente tem notado isso, que tem algumas empresas que vão, acho que por algum embalo, algum impulso, e depois parece que, né, o impulso esfria, não sei o que acontece aí, que ela não vê mais a necessidade de continuar aquele projeto. Aí você entra em contato, não, verdade, eu preciso ver mesmo. Aí fica essa demanda que vai sendo postergada, né? Não sei se vocês têm Postergada ad alguma experiência infinito, desse né, tipo. professor Antônio? É, Postergada é o famoso amanhã eu vejo, né? exato. Eu não sei se vocês têm passado por isso também. O Irã trouxe aqui também no grupo, né, que já ouviu ali que a LGPD não é prioridade no momento, né? A Daniela também trouxe. Tenho duas propostas. Se você conseguir cobrir, né, vamos fechar contigo, né? E aí muitas das vezes o cliente compara alho com laranja, né? E aí ele vê o preço de um programa de adequação, né, repleto de fases, com equipe multidisciplinar. A equipe possui 9 pessoas para atendê-lo, GPO as a service. Ele fala, não, eu vi aqui, tem um kit aqui online de adequação aqui, As e está planilhas da explicando que hora, já né? está 100% adequado, né? Então, quer dizer, essa questão, né, que a doutora Gisele trouxe aí para a gente, da questão do significado, né, da gente reconhecer em qual camada ali da pirâmide que o cliente se encontra. Paulo Porto. Bom dia, tudo bom? Parabéns, doutora Gisele, excelente apresentação. Né? Eu gostaria de colocar em uma das nossas maiores objeções, que é o amanhã eu vejo, né? A gente tem uma dificuldade muito grande em mostrar para o nosso cliente, o nosso pretenso cliente, que, na verdade, quando ele realmente vai precisar, já deu. Né? É uma questão do precisar, foi levantada ali, a questão de precisar da licitação. Poxa, agora eu preciso da licitação, agora eu preciso estar adequado. Só que a adequação, ela não é um processo, como a doutora falou, de miojo, instantâneo, foi ali, fiz um Nescau, 2 minutinhos, tá pronto. Basta adicionar água. Exato. Então, querendo ou não, são meses de trabalho, meses de mudança na empresa. Nós sabemos que a mudança cultural é muito maior e muito mais profunda do que a mudança técnica. E isso realmente é um dos pontos que a gente tenta levantar o nosso cliente quando ele vem com essa objeção aí. Mudar hoje, tecnicamente, eu falo mais pela área técnica, não tanto pela área jurídica, realmente é fácil. Você comprar um antivírus, você instalar um firewall, você fazer mudanças, uma semana ou duas está pronto. Agora, mudar o cultura do cliente, mudar o treinamento do colaborador, para que ele realmente haja de acordo com a LGPD, isso são outros 500. Obrigado. Perfeito, perfeito, Paulo. Aqui nós tivemos também o acréscimo aqui, né, das informações a respeito de... A Daniela, você poderia compartilhar conosco? E aí, gente, boa tarde. Bom dia, boa tarde ainda, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Sim. Não estou podendo abrir a câmera aqui no momento, estou no escritório aqui, tá meio complicado. Mas eu queria só colocar, como eu coloquei ali no chat ali, por mais que a gente às vezes tenta de todas as formas essas dicas, né, que é da apresentação da Gia aí, excelente, parabéns mais uma vez, Gi. Enfim, mas o que eu tenho sentido é que eles estão assim, eles não veem isso como um investimento para a empresa, eles veem isso como um gasto.
eu vou ter que gastar mais com isso, eu não aguento mais, o governo só inventa moda para nos prejudicar, o empresário brasileiro, ele só tem que pagar, enfim. Por mais que eu leve para eles que realmente isso vai melhorar o negócio, essas questões que têm saído aí em relação a alguns julgamentos, algumas decisões, né? A gente tenta não forçar a barra de tentar amedrontar eles, mas a gente tem que deixar eles alerta que a qualquer momento pode sofrer uma violação, um vazamento, e isso pode prejudicar muito o negócio do cliente, né? É a Então, são questão da situações... evangelização e da conscientização, né, Daniela? Exatamente. Hoje eu estou chegando agora, né? Não acompanhei os anteriores aí dos encontros aí da quarta técnica, mas eu vejo que, assim, é um namoro e demora um tempinho, né? Tem situações aqui que levou 7 meses para poder fechar um contrato, né, de projeto de adequação. E, assim, eu tenho conversado com alguns colegas da pós, enfim, que eu tenho visto que realmente é mais ou menos essa média mesmo, tá? Eles demoram, eles ficam protelando, mas, às vezes, quando a água bate, eles saem correndo e querem a adequação para ontem. É nesse sentido, gente, que eu tenho para compartilhar com vocês. Obrigada. Agradecido pelo compartilhamento. Pela ordem aqui, a Joyce Pereira levantou a mão e depois abaixou. Isso mesmo, ainda bem que você lembrou de mim. Então, eu queria... do professor Seu Antônio. áudio falhou aqui. E agora, está dando para me ouvir bem? Ok. Desculpa. Então, eu queria só complementar o comentário do professor Antônio, né, com respeito a esse comportamento das pessoas de se mostrarem interessadas, mas não correspondem, a ação delas não correspondem, né? Isso acaba também sendo presente até durante o projeto de adequação, né? A gente percebe eles no início ali todos empolgados, mas aí ao longo ali da jornada a gente começa a ter dificuldade em marcar as entrevistas, dificuldade em ter, né, os documentos solicitados, né, receber esses documentos, e isso tem muito a ver com o que o outro colega ali comentou, o Paulo Porto, né, é uma questão realmente de cultura, né? A nossa cultura ela é muito levada para isso. Depois eu resolvo. Então, trabalhando com paciência, tanto no que diz respeito a esse fechamento de contratos, como depois também ao longo do projeto. E, doutora Gisele, muito obrigada aí pelas informações. Fiz ótimas anotações. Agradecido, Joyce, perdão. Agora, pela ordem, Vânia. Seu áudio está fechado. Está escutando agora? Agora sim. Tá. Então, assim, a experiência que eu tenho até para compartilhar com tudo que eu ouvi, eu trabalho numa fundação, né, filantrópica, então nós temos presidente, diretoria que são voluntários, e por eu sou responsável pela controladoria, e por eu já estar estudando LGPD, eu consegui convencer a diretoria, coloquei tudo, e nós contratamos uma consultoria que foi R$100 mil. Esse pessoal veio de Brasília, fez todos os treinamentos, e agora eu estou assim, com uma frustração muito grande, porque na contramão que a gente quer trabalhar com consultoria e fazer um trabalho sério, você descobre que tem empresas que se comprometem a fazer um trabalho, e como aqui eu estou estudando já há quase 1 ano e coloquei as pessoas que trabalham aqui, foi criado um setor de LGPD. Entende? E a gente vê que todos os documentos que foram feitos, a maioria estão errados. Eles passaram 10 meses trabalhando aqui e agora a gente fica numa angústia muito grande. Então, isso acaba levando também, entende, a uma fragilidade para a avaliação da gente como consultor. Então, você imagina, é uma fundação que tem clínicas, tem é mantenedora de uma instituição de ensino superior com 15 cursos da área da saúde, mais outro de ensino médio,
que é de ensino técnico profissionalizante, e eles juntaram tudo, logo na política de privacidade, mandaram uma política com 50 páginas, que eu reduzi para 15, alegaram legítimo interesse, onde a gente tem a área da saúde, com várias clínicas e escolas, então dá uma angústia muito grande dessa seriedade também, que na contramão tem profissionais hoje que acabam oferecendo serviços e até convencendo, e não estão comprometidos realmente na questão de fazer adequação e de que a LGPD ela seja disseminada, entende? Que a gente faça uma aculturação com trabalhos que dão resultados. A gente aqui, por eu estar estudando, estar fazendo curso de pós-graduação, assistindo vários treinamentos, a gente conseguiu colocar na cabeça dos nossos funcionários e até dos próprios diretores, a gente criou um jornalzinho, que ele é semanal, onde a gente coloca justamente essas ações, os vazamentos de dados, assim, aquela coisa de toda semana receber o que está acontecendo no Brasil, principalmente, nas empresas, mas eu vejo essa dificuldade. Perfeito, literalmente, né, Vânia, é você ser contratado para construir o segundo andar, né, e quando você chega na empresa, você sabe que você tem que demolir o primeiro. Né? Pois é. Demolir o primeiro, não dá para construir o segundo. Ô, Luiz, só complementando o que a doutora Vânia trouxe, é extremamente importante, quando eu falei da parte técnica, né? São profissionais que se aperfeiçoaram na parte técnica de prospecção, trouxeram uma oferta como irresistível, que convenceram a sua contratação, mas que não se especializaram na parte técnica do conteúdo a ser oferecido. Mas o que a gente vê também muito no mercado são os bons profissionais que têm toda a parte técnica já muito bem robusta dentro de LGPD, por não conseguir dentro do mercado prospectar a ponto de mostrar que os profissionais tiveram uma oferta e existiram simplesmente na área e entregar aquilo que você prometeu. Mas é extremamente importante esse exemplo trazido aqui. Perfeito, perfeito. Professor Antônio. Obrigada. Por nada, obrigado a você, Vânia. Opa, até pedindo a palavra de novo aí, bem rapidamente, o Paulo, né, retrocedendo um pouquinho ali o que o Paulo falou, sobre a questão de 2 semanas, ferramentas, e é isso mesmo, né? Às vezes, se você vai instalar algumas ferramentas e fazer uma adequação rápida ali, beleza, consegue fazer. O detalhe, né, Paulo, é Paulo Porto, né, se eu não me engano, o detalhe é que, às vezes, as empresas, elas ainda não fizeram, né, a política de segurança da informação, ela não tem nada de adequação ainda programada, ou seja, ela não fez a base ainda para chegar no ponto de saber que ela precisa de tais ferramentas ou de tal tecnologia para se proteger tecnicamente, né? Então, sem método, né? Sem método nenhum. Então, assim, põe um antivírus aí, põe um firewall aí que está resolvido. Não tem nada a ver, quer dizer, isso é uma parte do processo, né? Ou então fala, né? Eu trabalho com seguro aqui, mas a empresa de seguro já me falou que o sistema está todo adequado a LGPD. Todo adequado, até tem gente que fala até que a contabilidade é que vai resolver o problema de LGPD, que está tudo certo, então, é os mais absurdos possível. Então, só para dar o exemplo também, e trazer a experiência de que eu participo, por exemplo, de um projeto desde 2018 de adequação LGPD, e ainda estamos trabalhando nele, ou seja, e a ideia é que ele continue, né? Porque é cíclico, né? E constante para frente, porque a lei está aí, está em evolução, está em a lei é viva, né? Isso mesmo, viva, constante, né? Mudança. Mudança constante. Não existe material, não existe jurisprudência, não existe, né? Prática, maturidade, na verdade, né? Com relação sempre, né? à proteção e privacidade. Eu costumo dizer que a adequação a gente não alcança, a gente persegue. É diferente. Né? Muito obrigado, professor Antônio. Adriana. Obrigado. Está sem áudio. Olá, muito bom dia a todos. Olá. Gratidão por participar dessa reunião. Estou chegando agora, junto com a doutora Fabiana Medeiros. Sou uma estudiosa da área de LGPD. E o que eu vejo, eu atuo na área de marketing, né? Na advocacia de marketing para infoprodutos. Então, o que eu vejo é que a gente tem que conscientizar muito mesmo o cliente, porque realmente nessa área
o volume de dados que eles usam é imenso, mas que muitas vezes eles não estão adequados. Então, é uma área que a gente precisa realmente de muita conscientização, colocar isso adiante. Ontem mesmo estava conversando com uma cliente que tem uma rede, né, uma franquia de escola, e ela mesma colocou aquilo como algo muito distante. O que preocupa, né, o pequeno comerciante, uma empreendedora, alguém pequeno, é realmente o custo disso. Eles não têm noção do que é, e cabe a gente, mais do que oferecer o serviço, colocar ali um primeiro passo muito básico, eu percebo, sabe? De começar a falar, como se fosse uma criança lá no jardim da infância, colocando todas as questões muito didaticamente, para que eles consigam compreender, porque é complexo até para a gente compreender, que dirá para quem não tem a menor noção de lei e tudo mais. Então, nessa parte de infoprodutores também é muito uma questão de conscientização. Agradeço a participação, a doutora Gisele explanou aí perfeitamente, fiz algumas anotações também valiosas. Gratidão, boa semana a todos. Agradecido, Adriana. Adelino. Olá, não poderia deixar passar o comentário da nossa colega, que ela disse que contratou uma empresa, gastou ali R$100 mil de implantação e acabou não tendo o resultado esperado, né? Eu tenho a minha empresa, trabalho com consultoria, tenho alguns parceiros, e a gente também já pegou algumas empresas que gastou ali R$35 mil, contratou um escritório para fazer toda a parte de implementação, e no fim, quando ela foi participar de uma licitação, na hora que analisaram a documentação, ela não estava adequada, né? Então, hoje, a gente vê muitas pessoas estudando, muitos profissionais atuando em diversas áreas, e agora está indo também participar de projetos de implantação, mas às vezes não tem experiência com projetos, não tem experiência com uma implantação realmente que envolve processos, gestão de projetos, né? Então, isso é muito importante, a empresa que vai contratar, ela ter conhecimento de quem são os profissionais, analisar se eles já fizeram algum tipo de implantação, porque uma coisa é você, de repente, ser um advogado, ter uma experiência em advocacia, e uma coisa é você pegar e implantar todo um projeto, um processo de governança numa empresa, né? Tem que ter muito cuidado com isso. Não só ter a experiência na área, mas também ter visão de implantação de projetos. Eu vou pegar um exemplo aqui. Eu tenho formação em gestão de projetos do Guia PMBOK, né? E lá os primeiros documentos que a gente cria é o termo de abertura do projeto e depois o escopo do projeto, né? E em alguns projetos a gente via a pessoa assim, para que 2 documentos? Vamos colocar os 2 num só. A pessoa, quando sugere isso, ela não tem noção do que é um termo de abertura e não tem noção do que é um escopo de projeto. Para mim, que é da área de projeto, falar isso é a mesma coisa que eu falar assim, vamos pegar o contrato e colocar lá no termo de abertura do projeto. Perfeito, perfeito. Faz diferença para você? Não, mas o contrato é um outro tipo de documento. Para mim também, para quem tem conhecimento e vivência, termo de abertura tem uma finalidade e escopo do projeto tem outra. Você não pode misturar os dois e enfiar num só. Adelino. Dá para fazer, mas você entende? Isso. O assunto é rico, o assunto é muito importante. A Quarta Técnica, nós estamos juntos aqui toda semana com esse grupo. Eu vou pedir a vocês rapidamente para abrirem as câmeras para a gente fazer nossa foto de fechamento. Ô, Luiz, só te falar que teve uma pessoa, acho que Eduardo, que questionou se vai ficar disponível a gravação em algum local que ele chegou já. Perfeito, Eduardo. A gravação vai ser disponibilizada sim, ela vai ser colocada no nosso canal do YouTube, e o material também da apresentação da doutora Gisele estará disponível ali dentro da plataforma Simpla. Vamos abrir a câmera. Lafayette, Elisiane, Rogério, Cassiano, Jumara, Ayrton, Eduardo. Agradecido aos que estão abrindo. Vamos lá. Pedro, você tira um take aí? Pode tirar, Pedro. Ok. Muito obrigado, Pedro. Doutora Gisele,
Suas palavras finais. Bom, agradecer mais uma vez pela oportunidade e desejar a todos aqui muito sucesso, trazer o que foi aqui colhido de colaboração como experiências para a gente ter isso como também aumentar nossa velocidade, né? Não precisar passar por esse tropeço, não precisar passar por uma situação dessa, para que a gente aprenda com essas situações e a partir daí a gente melhore os nossos serviços sempre, tá bom? Fico à disposição para quem quiser nas redes sociais em geral, para acompanhar aí mais algum conteúdo que eu tenho certeza que será top. Perfeito, muito obrigado, doutora Gisele, né, pelo conteúdo relevante. A todos os participantes aí que estiveram conosco. Lembrando que a Quarta Técnica é um evento recorrente, tá, gente? Toda quarta-feira, às 11 horas, sempre com assunto relevante e diretamente relacionado, né, a nossas atividades diárias relacionadas aos programas, né, que vivemos, estudamos e praticamos de adequação à lei geral, tá? Muito obrigado a todos, uma excelente quarta-feira e até a nossa próxima Quarta Técnica. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Uma excelente semana a todos. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até mais.